Logo que eu cheguei em Londres, eu levei para o John um disco chamado Some Beatles, do Manfredo Fest. Eu dei para ele, em 67. E ele, depois eu perguntei, e ele disse que gostou. Eu não sei se ele ouviu o disco todo, mas com certeza, pelo título, né, Samba Beatles, ele deve ter ouvido pelo menos uma música. E o disco é muito bom. De curiosidade. E agora, recentemente, eu li em algum lugar o Sean falando que ele achou uns discos brasileiros lá nas coisas do pai dele. E que ele estava ouvindo Milton Nascimento, estava ouvindo Minas. Eu li isso. Aí, em 1980, eu estava em Nova York no verão. Eu fui para lá com a minha filha de férias. A gente foi para Miami, depois para Los Angeles. Eu fui para São Francisco, ela me encontrou em Nova York, e a gente estava em Nova York. Eu sabia que o John estava gravando, porque um amigo meu, que é DJ, ele soube disso antes de sair na imprensa. E ele falou para mim, Lizzy, vamos lá para o Record Plant para você ver o John. E ou então vamos lá no Dakota para você ver ele. Mas eu achava assim que eu já tinha incomodado ele tanto, né? Eu acho que eu vou acender uma luz aqui, que eu estou ficando muito escura. Tá anoitecendo. Agora ficou claro demais. Peraí. E eu achava que eu já tinha incomodado ele demais, sabe? E eu não queria incomodar ele mais. Aí eu deixei no Dakota uns presentes para ele. Inclusive, esses LPs. Os LPs onde eu canto, né? Uhum. Alguns deles, eu não me lembro exatamente quais, mas com certeza, se eu deixei algum do Bituca, e devo ter deixado, o Minas, com certeza, não pode ter faltado, porque eu canto em várias faixas desse disco. Você participava, né? Então, eu me pergunto... Participava não, né? Participa. Uhum. Eu me pergunto, será que esses discos que o Sean achou são os que eu dei naquela época, né? Muito provavelmente, né? Porque ele, eu acho que não iria comprar. Eu não sabia quem era, nenhum deles conhecia. Exatamente. Então, hoje, o Paul, assim, o Ivan Lins, o Paul foi ver o show, né? Uhum. Mas muito provavelmente sim, Liz. Eu acredito que sim. Pode ser. O que eu acho bacana da relação da Liz, na verdade, esse caminho, esse trajeto, uma relação de amor com os Beatles que permanece de alguma forma conectada, não apenas à distância, mas há uma proximidade, por mais que os caminhos sejam diferentes, né? Sensacional isso. Esse lance de enviar os discos, de alguma forma de mandar mensagens, né? Eu queria, quando o Paul veio aqui, a primeira vez, eu queria, junto com a gravadora, fazer uma ponte entre ele e o Chico, o Gil, Caetano, pessoas que eu conheço, não são meus amigos íntimos, evidentemente, mas que eu conheci o suficiente para poder convidar fulano, ó, vai ter uma reunião na casa, sabe, pedir até a casa emprestada de algum amigo rico, claro, mora em mansão, para promover esse encontro. Esse povo, entende? Para ele conhecer pessoas, né, que são... Nossa, seria genial. Mas o grande problema do universo da música é esse, que muitas vezes quem trabalha na indústria não gosta de música. Está ali só pelo negócio, pelo business, né? E quando tem esse amor envolvido, por exemplo, que é o caso que está falando, se tivesse alguém que fizesse essa conexão de alguma forma, as coisas poderiam ser diferentes. Eu queria muito que ele tivesse conhecido essas pessoas. O Bituca, gente, já tentamos, quer dizer, eu não, mas já várias pessoas, produtores dele já tentaram fazer ele encontrar com o Paul quando ele está no Brasil, não deixam. Olha que coisa imbecil, gente. Totalmente. Aquilo que você falou, blindam ele de certa forma, que muito provavelmente curioso do jeito que o Paul sempre fora, eu acredito que isso não tenha mudado, ele iria adorar esses encontros. O Paul era o cara da década de 60 que ia para as vernissagens, que abria, incentivava galeria, exposições e tudo. O Paul sempre foi esse cara que aglutinava os artistas, que tinha essa ânsia de conhecer as novidades e tal. Enfim. Pois é, o negócio é o seguinte, infelizmente aqui no Brasil, o Tom Jobim já fala isso. Você fazer algum sucesso é uma ofensa pessoal. O Tom dizia isso, é verdade. E outra coisa, se eu fosse americana, você sabe que americano, qualquer coisa que um americano faça é aumentada, assim, o fulano... Super valorizado. Se eu fosse americana, eu estaria sentada no colo do Paul McCartney, com meus 118 quilos, que eu acabei de emagrecer mais 6, então não é mais 120, com meus 118 quilos, eu estaria sentada no colo do Paul McCartney. Você posso te garantir. Sim, eu não duvido disso. Você não acha que o Paul aqui no Brasil, eu e ele no Fantástico, num desses programas aí da vida, não seria interessante, a gente ia morrer de rir, porque tem pessoas que nesse Brasil inteiro só eu e ele conhecemos, entende? Situações que só
sabe? Certamente. Lembrar o show do Jimi Hendrix, por exemplo. Sim, seria maravilhoso isso. Por acaso, nesse show, estava comigo uma amiga minha brasileira, que estava de férias na cidade, e eu arrastei ela para o show comigo. Mas, enfim, sabe? Teria várias situações que a gente poderia comentar, inclusive a gravação, e que seriam agradabilíssimo, né? Mas não pode. Você já teria virado um documentário, a sua história com ele teria virado um documentário. Vai rolar. Que legal. Deixa eu só aproveitar aqui a brecha aqui, ó. O Diego tá falando que te empresta o livro, Márcio. Tá bom. Vai e volta. Não. O Sansão aqui, um abraço, Sansão, chegou também na live, tá dando boa tarde. Gente. Oi. Ó, o Thiago Duarte chamando Maca de caloteiro. Caloteiro, porque o cheque não chegou até hoje, né? Agora, sobre esse lance do McCartney, de alguma forma a equipe blindar, eu sempre acho o seguinte, por mais Felipe, que... meu amigo aqui. Felipe. Fala. Eu acho que por mais que de alguma forma existe o lance da equipe blindar, eu acho que o Paul tem um pouco de culpa nisso sim, sabe? Porque tu que contrata a tua equipe, né? De alguma forma, tu não pode ficar refém disso. Sabe o que o pessoal da Inglaterra me fala? Que pessoas que, sabe, convivem ou têm algum tipo de contato com ele, que o Paul jamais recebeu nenhum recado meu. Os recados, os bilhetes, os recados foram jogados no lixo muito antes de chegar nele. Que absurdo. Porque eles não têm motivo para uma pessoa que ele tratou com tanta atenção na última vez que teve junto, porque de uma hora para outra ele não ia querer me ver, né? Por exemplo, quando ele em 89, ele fez um show só para o pessoal do fã-clube, um show para 800 pessoas. Acontece que eu tinha saído do fã-clube, esqueci de pagar, bobagem, custava $20, eu esqueci de pagar, então eu não recebi. Em Londres? Não, em Nova York. Aí, mas eu trabalhei muitos anos em produção lá em Nova York, e nesse dia específico, era o primeiro dia de gravação de um LP da Joyce, minha comadre, com quem, além de produção, eu fazia fotografia e vocal. Maravilhosa. Ela é um absurdo, né? Não tenho palavras para cada dia melhor. Então, eu estava no estúdio, né? Mas eu escrevi uma cartinha no dia antes para o Paul, de pequena, e falei, pô, sou eu, a Liz, que gravou, tal, eu moro aqui, eu não recebi o convite porque eu não sou mais do fã-clube, mas eu queria muito te ver. E aí eu botei meu telefone de casa e meu telefone do estúdio. Amanhã eu vou estar no estúdio, tá aqui. Aí eu entreguei para o porteiro do teatro, onde ele ia fazer o show, e ele falou, não, pode deixar que eu vou entregar. Aí no dia seguinte eu estava no estúdio e tal, eu recebi... Aí aconteceu o seguinte, alguém me ligou e me disse que o Paul ia dar uma coletiva. Aí eu liguei para minha amiga Lúcia Guimarães, da Globo, e falei, Lúcia, você vai na coletiva? Ela falou, vou e você vai comigo, porque a minha repórter não vai poder ir. Eu falei, já foi. Aí eu falei com a Joyce, eu vou ter que sair por umas 2 horas, segurem a onda aí sem mim. Aí lá fui eu. Fui lá, olha, eu não vi o Paul desde 1969, isso era 89. Sim. Quando a gente entrou, nós fomos um dos primeiros a entrar. Quando a gente entrou, ele estava no palco, é um teatro de 800 lugares, o palco baixinho, né? Ele estava numa jam lá com a banda, tocando aqueles rocks antigos todos. Cara, eu fiquei parada, assim, sabe, na frente dele. Nossa. Me senti uma emoção muito grande, né? Eu imagino. E aí eu fui lá, sentei lá no meu lugar, assisti o show, ele tocou várias músicas, não me lembro quantas, depois ele fez uma coletiva, eu tirei uma opção de fotos, lá no meu Facebook tem um álbum só de fotos desse dia. E aí, quando eu voltei para o estúdio, o cara lá da portaria falou assim, olha, ligou para cá uma pessoa, eu gostaria de Paul McCartney, você sabe o que é, né? Eu falei, não sei o que é. Sabe o que era? Era o booking agent dele, o cara que organizava os turnês dele, me dizendo que para eu ir lá, que não tinha mais ingresso, mas que para chamar por ele, que ele ia me botar para dentro. Eu só fiquei sabendo disso depois, né? Que merda. Eu estava no estúdio, o cara me disse que era alguma coisa do Paul McCartney, eu não tinha nenhum contato de ninguém da equipe dele. Sim. Como é que eu ia descobrir quem é que tinha me ligado? Não tinha como. Então, mas enfim... 89, né, que você falou. 89. Mas assim, se fosse eu, hoje, mais safa, eu me plantava na porta lá do
no teatro, mesmo sem saber que eu era convidada, me plantava... Como se fosse a Lise da década de 60. E fazia alguma confusão lá. Depois você vai aprendendo com o tempo essas coisas, né? Gente, olha, tá vendo? Tá tanto calor que eu tô toda brilhando meu rosto. Aqui em Uberlândia não é diferente. Eu tô em Uberlândia, né? Um carioca em Uberlândia. E aqui é quente demais. Cara, Patrick, por esses motivos que eu continuo fazendo live, mesmo sem ter retorno nenhum, para proporcionar isso. Que bom.